Olá, tudo bem? Estamos começando o programa Isto é Só o Começo. E o programa está super abençoado, porque eu creio que Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Afinal, você sabia que as Igrejas da Paz estão completando 30 anos? E nós vamos estar apresentando durante o programa, durante a semana, apresentando pessoas que participaram da fundação da Igreja da Paz aqui em Santarém, aqui na região norte. E nós temos como convidada especial a pastora Cristina Huber, fundadora da Igreja da Paz, juntamente com seu esposo, aqui em Santarém, e que com certeza você não vai querer perder, você que talvez não sabe a história, não conhece a história da fundação da nossa igreja, você não vai querer perder, com certeza. Eu convido você, não saia daí, porque Deus vai abençoar a sua vida, você vai ficar conhecendo como é a história da nossa igreja. Também no decorrer da semana vamos ter outros entrevistados que vão estar falando, participando conosco desse programa e falando da fundação dessa igreja tão maravilhosa que tem abençoado a nossa vida, a família santarena. Então eu creio que Deus vai abençoar você grandemente. Não saia daí, voltamos logo após o intervalo comercial. Chegou o momento tão especial agora de apresentar a pastora Cristina. E nós temos um privilégio de ter conosco, como entrevistada do programa Isto é Só o Começo, a pastora Cristina, que é a fundadora da Igreja da Paz, juntamente com o pastor Lucas. E nós vamos ter o privilégio de poder assistir essa história tão importante da fundação da nossa igreja aqui na região norte. Eu creio que Deus vai abençoar grandemente a sua vida através desse testemunho que a pastora Cristina vai estar compartilhando conosco no decorrer do programa. Pastora Cristina, que privilégio ter a senhora conosco aqui no programa Isto é Só o Começo. O privilégio é para mim estar aqui. Sentimos tão honrados. Eu creio que a senhora tem tanta coisa para compartilhar conosco nesse programa. Nossos telespectadores, eles com certeza vão ser muito abençoados através dessa entrevista. Mas gostaríamos que a senhora contasse para nós a história da vinda de vocês para cá, qual foi o objetivo de vir aqui para essa terra maravilhosa e todas as coisas que Deus fez através de vocês aqui em Santarém. Faz muitos anos atrás, né? Então, eu casei com o Lucas em 73 nos Estados Unidos. Aí nós viemos logo para o Brasil, depois de 6 meses, para ficar junto com os pais deles em Goiânia. Aí depois nós fomos para Paraná, onde tem um orfanato, e lá nós ficamos 13 meses e lá a primeira filha nasceu, a Sara. Aí depois voltamos para Goiânia e ficamos trabalhando junto com os pais de novo, em Jardim Guanabara, onde a Esther nasceu. Mas o Lucas ficava pensando no norte, porque ele pensava sobre o Amazonas, porque ele ouviu falar, que eu não sei se é verdade, mas ele ouviu falar que tinha 80 mil comunidades sem ter nenhuma igreja cristã. Então ele pensava, eu vou para o norte. E eu, como esposa, eu era americana, né? Ele também é americano, mas ele foi criado no Brasil. Então ele falava direitinho, eu não falava muito bem. Mas eu aprendi na palavra de Deus que as esposas devem obedecer seus maridos. E também eu sempre queria ser missionária mesmo, que isso é uma outra história, mas Deus me deu um marido missionário, isso que é um milagre, né? Mas então eu estava toda animada de fazer qualquer coisa que ele quisesse fazer, eu queria fazer, porque a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então eu queria ter uma família feliz, mas eu sabia a maneira de ter uma família feliz não era de procurar ter uma família feliz, mas de procurar fazer a vontade de Deus. É incrível como Deus nos dá tudo que a gente quer, mas sem procurar. O que a gente procura é agradar a Deus. Então eu queria fazer o que ele dizia. Então ele dizia assim, nós vamos para o Amazonas. Eu pensei, ok, vamos para... Onde é esse lugar? Como que vamos chegar lá? Tem escola para as crianças?
E eu pensando, então, nós temos uma bênção de ter os pais dele também. Eles davam todo apoio para nós. E tudo que ele queria fazer, porque às vezes ele tinha cada ideia que talvez outra pessoa não iria ter. Mas, mesmo assim, os pais sempre davam apoio para ele. Então, ele queria ir para o norte. Mas como chegar lá, aí ele pensou em comprar um caminhão Mercedinho, porque tem motor melhor, porque dura 20 anos, pode usar por muitos anos. E só que faltava dinheiro. Mas o pai e a mãe deram dinheiro para a gente comprar esse caminhão. Então nós compramos, mas tinha só a parte da frente, aí a parte de trás, como é que chama aquilo? O cabine do... Mas não tinha nada, só tinha a parte da frente e aquela parte carroceria. Então, aí ele pensou que ia fazer essa parte de trás. Sei. Então foi a ideia dele, ele foi desenhando. E depois ele não sabia fazer, mas ele sempre observava o que os outros faziam, ele aprendia. Aí ele levou para algum lugar que alguém ajudou ele, mas ele fez a parte de trás, que está lá, foi ele que fez. Aí nós colocamos todas as coisas, mas antes de fazer isso também, ele veio de viagem de pesquisa, num Fusca. Aí ele veio com o pai dele, com o irmão Timóteo e com outro pastor, Carlos, que também era missionário, Carlos Pavkov. Então eles vieram para cá, mas não sabiam onde eles iriam parar. Então eles primeiro foram para Altamira e falaram assim, e o Lucas pensou, aqui é um bom lugar, vamos começar nosso trabalho aqui. Só que vamos ir em frente. Eles foram mais um pouquinho, mais um dia, e chegaram em Marabá. Marabá, aqui é melhor, vamos fazer aqui. Aí nessa viagem estavam pensando, como que a gente vai chamar essa missão? Aí falaram sobre Projeto Amazonas, aí seria paz. Paz significa paz, né? Legal. Então vamos fazer esse nome. E depois eles foram indo e chegaram em Santarém. Aí quando chegaram em Santarém e viram a beleza e também tinha o Tapajós, né, se encontra com Amazonas aqui, aí dá para alcançar muito mais, né, pelo Amazonas, pelo Tapajós, pelos outros ribeirinhos. Então o Lucas disse, é aqui em Santarém que nós vamos começar nosso trabalho. Aí ele foi lá na Mendonça Furtado e ele comprou naquela época, no Fusca, quando ele veio no Fusca, ele não comprou ainda, desculpe. Mas então, eles voltaram para Goiânia, aí ele chegou todo animado, dizendo para mim, olha, nós vamos mudar para Santarém. Eu falei, ok, vamos mudar para Santarém, como é que a gente vai fazer isso? Então foi assim que ele comprou esse caminhão, aí ele foi e fez, e depois nós fizemos uma viagem para os Estados Unidos para falar sobre o trabalho e tudo. Chegamos e primeiro ele levou uma turma de jovens, inclusive o pastor Newton. Ele tinha 18 anos nessa época, né? Ele é de Goiânia, né? Certo. Então ele já morava com a gente em Goiânia, então nós levamos ele e alguns outros rapazes e hoje aqueles rapazes não estão mais com a gente, mas o pastor Newton continua até hoje. Então vieram para cá e primeiro eles dormiram na praia Mapiri. E dormiram no caminhão porque não tinha onde ir. E ficaram lá e depois eles foram procurando um lugar para comprar. E acharam uma casa na Mendonça Furtado, que é perto da Assembleia de Deus, mas umas 10 casas para lá. E compraram essa casa com $5.000. Que eu não sei o que é hoje, mas compraram. Aí ele deixou os rapazes aqui e voltou para buscar eu com as duas filhinhas, que nessa época Sara tinha 2 anos e Esther tinha 1 ano. Então
Aí a gente colocou todas as coisas, né? Muita mudança dentro do caminhão. Aí ele estava tão lotado o caminhão com a nossa mudança que não dava para eu ficar sentada assim, porque só tinha esse tanto de espaço até o teto, né? Aí eu ficava deitada o tempo todo, mas as crianças podiam ficar sentadas. E eu ficava atrás, aí ele na frente com mais uns 2 rapazes e começamos a viajar. E levou 5 dias para chegar aqui. Só que eu não sabia como era a viagem, eu não sabia que entre Goiânia e Altamira tinha lugar para comprar comida, mas depois disso não tinha mais. Então, quando chegamos em Altamira, antes de chegar na Altamira, nós tivemos um acidente. E ele dirigiu um dia todo, mas naquela noite ele queria descansar. Mas depois que ele descansou, aí ele pediu outro rapaz para dirigir. Então, de manhã cedo, de madrugada, o outro rapaz estava dirigindo. Aí, eu acho que o rapaz também dormiu. Só que o caminhão saiu de uma barranca bem, o quê? Profunda, né? E aí a gente acordou assim, sabe? A gente acordou todas as coisas balançando e sem saber o que estava acontecendo. Só a gente sabe chamar o nome de Jesus, né? Então mas finalmente parou. Aí quando nós descemos, mas a única coisa que aconteceu que a Esther, ela tinha 1 ano e um vidro tinha quebrado e tinha cortado ela na perna. E até hoje ela tem essa cicatriz para lembrar dessa milagre, porque a gente estava perto de uma vila de casa de barro. Então as pessoas vieram correndo e falaram para nós que é incrível que esse caminhão não virou. Por que esse caminhão não virou? E claro que a gente sabia que era Jesus que não deixou esse caminhão virar, porque se tivesse virado, ninguém de nós estava aqui hoje. Era Deus que tinha um plano grande aqui em Santarém, né? Então... É incrível, era só essa... Verdade. E porque 2 semanas antes, um outro caminhão tinha virado e as pessoas tinham morto nesse lugar. Incrível, né? Só que o caminhão não funcionava mais, porque o chassi tinha ficado dobrado e não podia mais seguir em frente. Então, graças a Deus, os brasileiros são demais. Então, nos aceitaram nas suas casas, uma casa especialmente de barro lá. E então deixaram a gente entrar lá e nós dormimos lá no chão mesmo, com lençol. E ficaram assim, muito amorosos com a gente. Não eram crentes, mas eram pessoas que a gente até hoje agradece a Deus por essas pessoas que Deus dá pra gente. Porque não tinha nada lá. Né? É verdade. Como assim, essa experiência, conte um pouco dessa experiência de ter que viajar de tão longe no caminhão até chegar aqui na nossa região, aqui, principalmente aqui em Santarém. Qual foi a experiência que vocês tiveram e talvez a situação mais difícil que vocês passaram nesse trajeto só por amor aos santarenos, por amor a Jesus e às almas aqui em Santarém? Mas para falar a verdade, eu fiquei com as 2 meninas, mas ele pegou carona e foi para a cidade para pegar alguém para ajudar ele a consertar o caminhão, porque senão a gente não podia ir em frente. Então vieram trabalhando e endireitaram um pouquinho o chassi, mas não dava para ir bem rápido. O resto do caminho nós fomos devagarzinho. E nós amarramos a porta, aí nós fomos indo e levou 5 dias para chegar. E a gente passava fome, mas a gente chegava em Marabá, compramos, era tomate. A gente começou a tomate. Aí chegamos em outra cidade, não sei. Aí compramos banana, mas só que a banana não estava bem boa. Mas nós comemos banana. Mas também nós paramos para pescar. E nós pegamos uns peixinhos desse tamanho. Aí nós fizemos um fogo e fritamos. E foi o melhor peixe que eu já comi. Que a gente estava com muita fome. Mas fomos indo e chegamos,
finalmente aqui em Santarém, eu nunca esqueço. Eu nunca esqueço aquela estrada Santarém-Cuiabá, né? Certo. Nós viemos chegando, Santarém, finalmente Santarém, chegamos, fomos logo para aquela casa, Mendonça Furtado, aí tinha o pastor Newton lá e os outros rapazes, eles tinham feito arroz. Tinha uma panela de arroz na mesa e eu e minha família chegamos lá e comemos todinho a janta deles. Mas eles agradeceram a Deus que a gente tivesse chegado. Nós chegamos, ficamos naquela casa por um ano. Que benção. E enfim chegaram em Santarém, né? Para abençoar a nossa cidade. Mas pastora, eu gostaria que a senhora falasse, tem algo que eu sempre comento de um grande milagre que Deus fez na vida de vocês, especialmente na vida da Esther, quando ela caiu na água. Foi mais ou menos assim.